Então vamos lá, gente. Só tô esperando uns segundinhos para ver se mais alguém entra, senão já bora conversar, né? Já fiz aqui algumas anotações para eu não me perder com o que eu quero conversar, né? Compartilhar com vocês. E vamos começar, né? A galera vai chegando e vai entrando na nossa conversa. E sempre fica o convite, tá, gente? Compartilhem, isso aqui é um bate-papo, tá? Não precisa ser um monólogo onde só eu falo, vou adorar que vocês dê a opinião de vocês, ajudem a construir, porque tudo que eu anoto é só um olhar, né? O meu olhar daquele momento. E depois, inclusive, que eu converso sobre esses temas, esses assuntos que eu trago, geram outras reflexões, né? Na sequência eu penso, nossa, mas olha o que eu estou enxergando sobre isso agora, olha o que eu estou pensando. A minha própria opinião vai mudando e vai se construindo, e isso que é o incrível, né? Então vamos lá. Essa conversa, né, sobre a criatividade vem de berço, você já se nasceu criativo, você já nasceu com esse dom, enfim. Não adianta, por mais que nós que já nos posicionamos ou nos consideramos um criativo, por mais que a gente fale, cara, não é assim. Todo mundo é a mesma coisa com desenho, todo mundo pode desenhar, todo mundo pode criar, por mais que você fale, ainda paira, né? Ainda ronda essa conversa sobre, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou criativo, o outro nasceu assim e eu não, né? E que bom que isso tá acabando. Eu acredito que tá acabando, porque já tem muita gente compartilhando, falando e mostrando que isso não é verdade, né? Que são práticas. A criatividade é prática, o desenho é prática, qualquer coisa que envolva o meio artístico, escrita é prática, falar, né, para o outro em público é prática, tudo é prática, e eu acho maravilhoso a gente trazer cada vez mais à tona isso, porque você vê que você também é capaz, né? Você vai ter o seu olhar, o seu jeito de fazer, diferente do outro, cada um com o seu jeitinho, e isso que é o incrível, né? A grande questão é, eu sou capaz, você assumir isso de verdade. Se o outro faz, por que eu não faço? Não vou fazer igual, vou fazer do meu jeito, tá? Então, vale reforçar. E principalmente se você se sente assim, né? Se você não se sente criativo, para já que, como todo o resto, é a prática. Eu acredito sim que tem pessoas que já têm uma predisposição a, a inventar mais coisas, a gostar de coisas diferentes. Isso pode existir, mas se você tem esse desejo de estimular esse seu lado, porque todos temos, é a hora, sabe? Deixa vir à tona. E tem algumas coisas que desculpa, que pode nos impedir de sermos, não é de sermos, todos somos, mas de nos sentirmos, tá? De assumir essa postura criativa. Tem coisas que atrapalham o nosso dia a dia. Perfeccionismo, cara, perfeccionismo é uma pedra no sapato, tá? Essa pedra me incomoda, mas eu já tô conseguindo lidar bem melhor com essa situação, sabe, de perfeccionismo. Isso é um veneno. Outra coisa que pode te atrapalhar muito, tá? Para você explorar ao máximo a sua criatividade é esperar a super ideia. A luz divina abrir e bum, agora eu vou fazer. Gente, essa parada de a super ideia, claro, pode acontecer, só que você tem que estar criando meios para que super ideias aconteçam, porque na maioria das vezes, no nosso dia a dia, a grande realidade é que nossa vida é feita de pequenas coisas, pequenas ideias, pequenos movimentos, essa parada de a super ideia, né? De esperar algo extremamente extraordinário acontecer para então você
entrar em ação. Isso pode ser em pintura, pode ser em um espaço seu que você queira modificar, em alguma coisa da sua rotina, enfim, não importa o que seja. Não espere essa tal super ideia acontecer para aí sim você se mover, para você fazer alguma coisa de diferente. Desculpem, gente, é a Pixel que eu liguei a câmera, ela começou o surto dela, né? A semana inteira parada, nem se mexeu. Você tem até que ir lá ver se o gato tá vivo. É ligar a câmera, a magia acontece. Então, voltando, né? Então, assim, no nosso dia a dia, a gente vai tendo pequenas ideias, pequenas ações que vão nos transformando, né? Então, você vai desenhar, você não vai esperar aquele momento incrível acontecer. Nossa, vou desenhar isso, eu sonhei, eu visualizei algo maravilhoso. Isso pode acontecer sim, mas isso não é uma rotina, né? Você, poxa, eu quero desenhar, eu quero me propor a desenhar, criar um quadro, criar uma peça, não importa, escrever. Você tem que estar sempre se predispondo a fazer, se colocando naquela postura de quem que vai fazer todos os dias, mesmo que você ainda não tenha uma ideia, né? Que você não tenha algo formado na sua mente, você simplesmente se posiciona para fazer. Você tem que ter o seu momento para fazer isso. E você vai começar a rascunhar, você vai começar a esboçar, você vai, não importa o que seja, né? Seja, eu quero mudar um ambiente. Senta no seu espaço e começa a pensar sobre esse ambiente. Será que eu posso fazer isso? Aquilo, e mexendo, vai mexendo no seu espaço, vai dando a oportunidade para que as ideias vão se somando, vão se juntando e aí você gere uma transformação. E é incrível porque eu não tenho grandes ideias, ideias mirabolantes. Eu tenho a vontade de fazer. Não importa o que seja, eu quero desenhar, eu quero mudar o meu espaço, eu quero escrever, não importa, eu quero fazer algo. Eu tenho primeiro essa vontade do fazer. E depois eu começo a me questionar o que eu posso fazer, o que será que pode ser feito com os recursos que eu tenho ao meu redor, o que eu posso começar a mover para essa roda girar, né? Então você se põe em uma posição onde você permite que a super ideia chegue e no final você vai ver que foi a soma de várias pequenas ações, pequenas coisinhas que você foi fazendo que deu um resultado. Então, quando você tem uma expectativa onde essa não seja uma super ideia, não seja algo incrível que você tem que fazer, quando você não tem essa pressão, essa expectativa, essas ações que somadas que você faz, elas fazem algo incrível, fazem algo que você vê que, nossa, transformou, né? Exemplo simples e bobo, eu queria terminar meu escritório, né? Então, poxa, tinha aqui 2 paredes que estavam abandonadas que eu não tinha finalizado. Queria mudar, o que eu ia fazer? Não sei. O que eu tenho aqui que eu posso mudar? Sei lá, vou pintar aqui, sabe? Aí você vai, agora eu vou colocar essa pecinha aqui, vou trazer uma decoração que estava lá para cá e vai somando. Fica naquela fase do Frankenstein que você não sabe o que vai dar, mas quando acaba, nossa, que ficou legal. E quando uma pessoa de fora chega, fala, nossa, que incrível, você pensou em tudo isso? Não, eu não pensei em tudo isso. Na verdade, eu não pensei em nada, eu só queria fazer, eu só queria mudar. E isso é muito realidade na minha vida, tá? É muito engraçado, eu tenho amigos próximos, vem em casa e fala, nossa, você fez isso, você pensou em tudo isso. Gente, eu não pensei, não foi algo, não, isso vai ser dessa forma, não, eu vou deixando a coisa acontecer. Eu preciso dessa solução para isso, eu preciso dessa para isso, e vou transformando tudo que eu quero fazer em pequenas ações, fatia, sabe? Fatia tudo que você tem que fazer. Agora eu estou dando um exemplo simples de decoração, quero transformar esse ambiente. Eu não penso no todo, eu não sou assim, né? Se você é maravilhoso, explore isso ao máximo, se você consegue visionar uma ideia completa, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa de pequenas ações. Eu quero, quando eu queria começar a compartilhar meu conhecimento, como isso pode ser feito? Eu só sei o que eu quero. O caminho, a trajetória, eu vou construindo no caminho, com as coisas, com as ferramentas que eu vou encontrando. Eu deixo fluir, eu me permito.
né? Eu permito errar, eu me permito experimentar, eu permito ficar tentando. Esse tentar é que no final, na soma, vai ser incrível, tá? Então, nada de super ideia, simplesmente deixa essa vontade do fazer, do acontecer, seja lá o que for, vir. Vir, eu só sei que eu quero fazer. Como? Você vai encontrar as respostas no processo, né? E aí tem que eu sempre comento, em vários temas isso aqui se encaixa, que é aquela bendita comparação negativa, tá? Isso é algo que não tem como fugir, eu sempre vou comentar. Quando a gente começa a se comparar com o outro de uma maneira onde você se diminui, aí ferrou. Aí você tá tomando veneno, tá? Porque, gente, é assim, quando você olha o trabalho de uma, vamos falar de trabalho, isso pode ser em qualquer situação. Quando você olha o trabalho do outro, a nossa tendência é achar que o outro, nossa, cara é, cara é punk, nossa. Só que pode ter certeza que o outro, assim como você, não pensa a mesma coisa do trabalho dele. Ele tem o mesmo ciclo que você. Ele olha o trabalho do outro e fala: nossa, como que esse cara pensou isso? Que maravilhoso, porque a gente tem uma tendência ferrada de achar que o do outro é melhor que o nosso, porque a gente não consegue valorizar o que a gente faz. A gente não consegue encontrar o valor no que a gente faz, no que a gente fala. A gente não enxerga o valor do nosso trabalho, mas a gente enxerga o que o outro faz, o que o outro fala, sabe, a gente fica, não chora, Leandro, vem comigo, porque a gente faz isso, gente, o tempo todo, e eu tô me incluindo nessa parada, só que eu arranjei gatilhos na minha mente para não cair nessa cilada, porque isso é uma cilada, tá? Quando eu percebi que a minha comparação estava me travando, me parando, me impedindo de criar, entendeu? E me impedindo de crescer, de criar. Bom dia, Marilis. Eu simplesmente falei: opa, para aí. Porque assim, não adianta vir 1000 pessoas atrás de você falando que o seu trabalho é incrível se você não encontrar o valor do seu trabalho, se você não achar que ele é incrível. E achar que ele é incrível não é achar que ele é o melhor de todos, que não tem ninguém mais. Não, não é nada disso. Fala, putz, tá massa mesmo. E comparar o seu trabalho com o ontem. Como que você estava ontem? Como que você estava há um mês? Como que está o seu trabalho comparado a um mês atrás, né? Então, gente, se você compara a sua evolução, a sua jornada, você vê que você está sempre criando, inventando e fazendo coisas novas, coisas diferentes, e isso é maravilhoso. E você começa a enxergar o valor do seu trabalho. E claro que quando você começa a compartilhar, a ter coragem de mostrar, você começa a perceber que outras pessoas enxergam, né, o valor do seu trabalho. Isso te dá mais coragem, isso te impulsiona, né? Começar a criar não é fácil. Muitas vezes você tá aí morrendo de vontade de desenhar, morrendo de vontade de fazer alguma modificação na sua casa, modificação na sua vida, na sua maneira de trabalhar, qualquer coisa que seja criar. E você pode não estar fazendo pelo medo do julgamento, que é o que eu coloco aqui também. Gente, comparação negativa. Na sequência, engata o julgamento, porque o que o outro vai pensar. Você já dá as respostas pelo outro, você não espera nem o outro ver o seu trampo, nem ver o que você inventou, nem ver o que você criou. Isso não precisa ser só desenho, pode ser uma solução de um problema seu do dia a dia, uma solução diferente no seu trabalho para qualquer coisa que seja, independente de ser da área criativa,
tá? Qualquer coisa, você se impede de fazer, você se impede de mover uma ação, preocupado com o que o outro bendito vai achar. E o pior é que, tipo, talvez ele nem ache nada, porque ele tá mergulhado nos seus próprios eus ali, né? O que que eu tenho que fazer, a pessoa talvez nem esteja aí, entendeu? E quando você compartilhar, pode ser incrível. E quando a gente compartilha a nossa criação, seja lá qual sentido for, uma magia acontece. Porque o outro pode somar a sua ideia, ele pode vir com uma outra solução, com um outro olhar, com outro posicionamento, e de repente é a pecinha que faltava para o seu clique, para o seu boom, para a sua ideia. Ou não, vai vir, não, isso não soma. Se não soma, tudo bem. Obrigado por compartilhar, vou pensar sobre isso, né? A questão é sempre não se fechar, sabe? Não se fecha pro outro. Pior que pode acontecer, ele não achar nada. Ou ele achar que, isso aí não funciona. Mas você mesmo já está se questionando se isso funciona ou não. Então, qual que é o problema de mais um achar que não? Compartilha com mais um, compartilha com mais um. Quando você exterioriza as coisas que você quer criar nesse mundo, seja lá o que for, você sabe essa parada de joga para o universo? Não, é que quando você põe para fora, você começa a materializar suas ideias. Você começa a se pôr em movimento, e pôr em ação. A sua primeira ação é falar, é exteriorizar o que você tem aqui dentro. Enquanto tá aqui, ó, só no campo das ideias, como é que você vai pegar essa parada? Como é que você vai fazer acontecer? Novamente reforçando, seja lá o que for, né? Então eu sou designer, eu trabalho com desenho, eu crio várias coisas em várias áreas da minha vida, mas nem tudo é arte. Eu julgo que criar também é solucionar. O Murilo Gun fala muito disso, é maravilhosa essa teoria dele, né? Que ser criativo é solucionar problemas, a criatividade está ali o tempo todo. E quando você aprende a amar os desafios, você potencializa toda a sua criatividade, você potencializa tudo que você tem aí dentro para criar soluções, sabe? Aprender a amar o processo, o desafio, potencializa. Mas essa parada do julgamento tem que, todo mundo vai julgar. Todo mundo julga. Mas não tem ninguém que vai te julgar mais que você mesmo. Pode ter certeza que você não vai encontrar no seu caminho, na sua jornada, ninguém, absolutamente ninguém, que seja mais cruel com você do que você mesmo. Ninguém vai. Então, a sua batalha é interna. É como que você olha para as coisas que você quer criar. Como você expõe as suas ideias. Você expõe, você fala, você joga para fora para começar a pegar isso daí. E aí a gente tem outra parada que trava, né? Que então é tudo engate. Essas coisas que eu falo vem tudo uma atrás da outra e tudo misturado, né? Esses pontos que eu venho comentando. O medo de errar. Então, assim, você não quer errar, porque você não quer que o outro julgue que você errou, e começa a ideia a misturar, porque você não tem uma super ideia. Então, se não é uma super ideia, eu não vou expor para o mundo, porque vão me achar bobo. Se vão me achar bobo, né, se vão me ridicularizar, eu também não posso errar. Então, eu não posso errar. Se você não se permite errar, se você não se permite vivenciar nada, como é que você vai acertar? Entendeu? As pessoas, mas essa conversa é muito forte quando a gente fala da galera do empreendedorismo, né? A galera do empreendedorismo é esse mantra, cara, erra rápido para começar de novo e bora. Mas nós criativos não somos estimulados. Quando eu falo criativos, é pessoas que mais estão desenhando, porque para mim todo mundo é criativo, tá? A criatividade está em todos os ângulos, todos os lados.
Mas quando eu digo, me refiro só a criativos, é a galera que desenha, que geralmente é quem está aqui comigo, né? Nós queremos ter a arte perfeita, o desenho perfeito, tudo perfeito, de primeira. E nunca tá perfeito o suficiente para a gente compartilhar, para a gente mostrar, para a gente começar, para a gente se lançar no mercado, para a gente procurar uma oportunidade, para a gente procurar. Cara, quem consegue, quem entra no mercado, quem tem clientes, é aquele artista que se permitiu enfrentar o julgamento. Não, não dá bola, sabe? Não é que você não dá bola, você aprende com o que está acontecendo. Quando eu comecei meu Insta, para ver que isso está em todas as áreas, né? Se você me acompanha e está aqui comigo porque você viu meu feed, porque você gostou, rola! Vai ali, ó, rola rapidinho, vai lá pro final. Aquilo ali que você vai ver lá no começo já é uma segunda tentativa, porque antes disso, quando eu tinha um feed só pensando, tem que ter um Instagram, vai ter um Instagram. Beleza, tinha umas fotinhas perdidas, maluquinha ali, não tinha nada pensando em profissional, né? E é bem recente que eu fiz o meu Insta pensando em profissional, depois em compartilhar conhecimento, e eu fui testando. E não estava bom, e não estava bom, e aí eu fui construindo, e eu fui modificando, e eu fui me permitindo, putz, isso aqui ainda não sou eu, isso aqui eu ainda não gostei, ainda não é o meu caminho. E esse processo, ele ainda está em construção. Só que se eu fosse esperar eu ter a identidade visual que eu julgo perfeita, que expressa tudo que eu sou, se eu fosse esperar ter tudo isso, eu não ia conseguir nunca. Porque faz um ano e pouquinho que eu comecei e eu já mudei quantas vezes? E tô mudando. E há necessidade de mudar de novo porque ainda tem coisas que não estão encaixadas, que não estão bacanas, porque ainda não dá o resultado que eu preciso. Afinal de contas, eu não trabalho só, né? Eu também tenho uma agência, isso gera um negócio e tem coisas que eu faço que eu gosto que não geram resultado. E precisa ser modificado. E eu vou testar. Já pensou se eu paro tudo para ir testar? Se eu vou esperar ter a flor perfeita para criar uma estampa, o desenho que eu julgo maravilhoso? Ferrou-se, não vou desenhar nunca, não vou compartilhar nunca e não vou gerar recursos. Deixa eu tirar a Pixel daqui, que ela já quer inventar. Eu não vou conseguir gerar recursos que me mantenham financeiramente saudável para os meus projetos continuarem. Então, você precisa se lançar ao mundo com o que você tem hoje e vai criando a jornada com as coisas novas que vão acontecendo. E isso, gente, é um veneno para tudo. Eu tenho várias tatuagens, né? Para ver que isso se encaixa para tudo. Eu fiz minha primeira tatuagem, cara, eu fui aquela menina que deu problema cedo pra mãe, sabe? 12 anos de idade. Eu fiz minha 3 tatuagens, tá? Com 12, 13 anos de idade. Eu queria ter, porque tinha que ter, porque ponto e acabou. Né? Eu sempre tive uma personalidade muito forte. Imagina isso. Eu tô com 37 anos, gente. Imagina isso lá atrás, uma menina com 12 anos de idade. Então, quando eu inventei que eu tinha um olhar quando eu queria minhas tatuagens, de lá pra cá, o quanto que eu não mudei. As minhas tatuagens eu já tampei e coloquei outra coisa em cima 1000 vezes. Olha que terror. Eu adoro a minha história, adoro, só que eu mudo o tempo todo. E o meu olhar sobre a arte, hoje é um, amanhã é outro, e depois é outro. Isso é em tudo que eu faço. É na minha arte, é da maneira com que eu vivo, é na maneira que eu expresso meu trabalho. Tudo que é fixo, eterno, é complicado, porque eu mudo e eu quero que as coisas mudem, porque eu vou criando coisas novas, porque eu vou criando coisas diferentes, porque eu vou criando o que eu sou, sabe? Então, e é lindo, e esse criar, você não está criando só um desenho, só uma arte, você não está criando só essas coisas que a gente fala artísticas, você está
criando sua personalidade, criando a sua imagem, criando a sua vida, né? Criando o tempo todo. Então, todos somos criativos e vamos solucionando as coisas que acontecem ao nosso redor, desde que a gente se permita, né? E aí, tem outra coisinha aqui que vale a gente reforçar, que, cara, uma coisa que eu julgo que é meio venenosa, assim, para você se manter criativo, é você ir sempre pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais confortável. Você se manter em uma zona de conforto. Se você tem que fazer alguma coisa que não lhe gera nenhum tipo de desconforto, você faz de olho fechado, pá, ou é a primeira solução. Talvez você não esteja criando, talvez você não esteja inovando algo, talvez você não esteja gerando nada de diferente, porque a primeira resposta é aquela que você já tem. E para você ser diferente, se manter em ação, você tem que sair da sua zona de conforto. Porque aí você faz algo diferente, né? Poxa, não é confortável para mim ter um feed profissional, porque eu não gosto de mostrar o trabalho, porque eu não me julgo boa o suficiente para isso, porque tem gente muito melhor. Quem sou eu para mostrar o meu trabalho? Quem sou eu? Qual que é a atitude mais fácil? Não fazer, não faz. Espera estar pronto para fazer. Nunca vai estar pronto, nunca vai fazer, está na sua zona de conforto. Não precisa de julgamento de ninguém. Ninguém vai... Você não tem que se preocupar em agradar ninguém, você não tem que se preocupar em se superar em nada. Fechou. Tô aqui na minha solução. Só que qual que é a contrapartida de tudo isso? Qual que é o outro efeito que isso vai gerar para você? Você também não gera nada, não faz nada. Se você não se permite fazer nada de diferente, nada que te cause um desconforto, uma superação, beleza, você também não gera nada, não faz nada, não cria nada, nada. Aí nada, se você não faz nada, nada acontece. E se você faz do mesmo jeito que sempre fez, as mesmas coisas vão acontecer. Então, essa parada de tipo, cara, ir para o caminho mais fácil, cuidado, pode não ser a resposta. Quando você se desafia, quando você se permite a viver coisas que você ainda não viveu, é aí que você cria, é aí que você gera coisas novas. Mas é desconfortável, entende? Tá fora da sua zona de conforto. É aí que as coisas diferentes acontecem. Você se permite errar, se permite experimentar, se permite testar, se permite ser diferente do outro. Não se preocupa com julgamentos. A questão é que todos esses sentimentos sempre vão estar acontecendo. Sempre vão estar. A diferença é como você lida com eles e com qual velocidade você sai desse buraco. Porque é um buraco. Porque você não vê luz, você está num buraco, você está preso, você está amarrado, você está aprisionado. Quando tudo isso está pairando em sua mente, você não tem espaço para criar, seja lá o que for, né? Criar uma arte, criar uma solução de trabalho, você não tem, você não se permite. Então, se permita experienciar. Você cria automaticamente quando você se der a permissão. Ninguém está no controle da sua vida, só você. Então, assuma essa postura de todos somos criativos. Quando você é criativo, você pode ser uma pessoa criativa na cozinha, inventando uma boa comida com o que tem lá. Cara, não tem nada, o que eu vou fazer aqui? Ainda você faz alguma coisa. Inventando uma solução para o final do mês onde o orçamento está apertado. Inventando, quem tem criança, putz, chegou a época de material escolar, o que eu vou fazer? O que eu vou inventar aqui para dar conta de tudo que eu tenho que comprar? Sabe? A gente tá inventando o tempo inteiro. Falando em material escolar, eu lembro
que, assim, minha vida sempre teve muitos altos e os baixos eram bem baixos, isso na minha época de criança, tá? Teve uma época que meu pai estava muito bem profissionalmente, muito bem. E eu estudava em um colégio particular em Osasco, escola de freiras, tal. Era um nível altíssimo, era top, top. E aí, meu pai perdeu o emprego, né? Saiu desse trabalho e voltamos para casa da minha avó no interior de São Paulo, Bauru. E fomos estudar num colégio público do interior. Então, o nível de ensino foi uma queda assustadora, assim. Eu e meu irmão não queria, a gente era bem pequeno, a gente não queria mais ir para a escola porque a gente já sabia tudo que tinha aqui lá, foi uma fase punk. E chegava a fase que, mesmo sendo uma escola pública, tinha o material escolar. Antes, quando a gente estava numa fase muito boa, minha mãe encapava os nossos cadernos com contact transparente. Eu sempre gostei dos transparentes, não queria outras cores, eu queria os transparentes. E ela fazia isso. Quando a gente foi para essa fase mais difícil, eu ainda queria transparente, eu não queria aqueles plásticos. Na época eu lembro que encapava os caderninhos com os plásticos, talvez ainda tenha hoje, mas eram uns plásticos molinhos e eu não queria. Eu queria contact transparente, mas não rolava. Minha avó fazia muito pastel. E na massa do pastel, vem emboladinha quando é de rolo, um plástico fininho, transparente dentro dessa massa. A minha mãe pegou, eram uns cadernos pequenininhos que a gente tinha, esse plástico da massa e encapou os cadernos com esse plástico transparente. E eu amei! Era a solução que eu precisava para ter os meus cadernos encapados, encadernados, né, com transparência, como eu queria, e tava ali a solução. E era o plástico da massa da pizza. Cara, minha mãe foi um gênio, um gênio. Então, isso não é ser criativo. Ela conseguiu sanar o meu desejo, o que eu queria, que aquilo era muito importante para mim. Gente, eu tinha 7 anos de idade. Aquilo era muito importante para mim, eu precisava do meu caderno daquele jeito. E ela fez a magia acontecer. Ai, gente, dá até vontade de chorar, que lindo, né? Ai, eu lembro disso. Aí tava tudo encapadinho do jeito que eu queria. Criatividade é uma coisa maravilhosa, desde que você lide com os seus desafios de uma maneira que te gera resultados, que solucionou o problema. Todo mundo feliz? Bora! A criatividade está na sua vida o tempo todo. Faça acontecer com o que você tem agora, hoje. Isso é ser criativo, seja criativo. E para ser criativo você tem que se permitir, né? Então, assim, a gente pode também fazer várias coisas para nos ajudar a ser criativos no nosso dia a dia, né? Então, assim, por exemplo, o seu espaço, o seu ambiente. O seu ambiente não precisa ser um Pinterest vivo, né? Que a gente entra no Pinterest para passar mal. Só que se você procurar lá no Pinterest também soluções criativas, faça você mesmo, você vai ver quanta coisa legal é possível se fazer com os recursos que você tem. Então, crie um ambiente gostosinho para você entrar no modo criação, seja lá o que você precisa criar. Crie esse ambiente para você. É incrível isso. Por exemplo, eu tenho um quarto aqui do apartamento que é o escritório. Eu entrei dessa porta aqui para dentro, é o meu ambiente, é o meu espaço. Não que eu não crie por todos os lados, mas aqui é uma chavinha que eu viro modo trabalho. Aqui eu estou trabalhando, né? Então eu faço espaços na minha vida que aqui eu estou trabalhando, aqui é família, porque senão você enlouquece, né? Trabalhando dentro de casa também é complicado, você não sair do mesmo espaço, né? Você fica o dia inteiro nesse espaço, então crie soluções com o que você tem para que você proporcione para sua mente um ambiente
favorável ao que você precisa fazer. Então você vai usar a sua criatividade para criar esse espaço. Pode ser uma mesa, pode ser um cantinho. Ah, esse é o meu cantinho para trabalho, para criar, para pensar, para escrever. Quando eu quero pensar é nesse canto que eu vou. Cria esse espaço para você e deixa ele gostosinho, sabe? Com os recursos que você tem. Com o que você tem. Se os seus recursos forem maiores, você explora mais. Se você ainda não tiver nesse espaço, cria com o que você tem agora, tá? E aí, eu sempre uso música, muito música. Isso não é nenhuma novidade. Quem fala sobre o universo criativo sempre, né, fala, poxa, põe uma música que te estimule. Eu sou muito assim. Dependendo do que eu preciso fazer, eu coloco uma trilha sonora ali para me ajudar, para fazer com que minha energia entre no clima do que eu preciso, entre. Tem dias que eu tô mais romântica, tem dias que eu quero escutar música antiga, tem dia que eu quero escutar música nova, tem dia que eu quero escutar uma coisa mais animada, mais agitada. Eu também permito que as minhas emoções venham à tona e uso isso ao meu favor na hora da minha criação. Ou não, eu preciso escrever, eu preciso me concentrar, então eu não posso ter uma distração, eu preciso mergulhar num ambiente muito profundo. Quando eu escrevo, né? É um mergulho que eu vou para um lugar onde, quando eu preciso escrever, eu mergulho. Escrevo, 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 escrevo. Depois, quando eu leio, eu falo, nossa, quem que escreveu isso aqui? Para você ver como eu me permito aí num ambiente tão profundo que eu ainda desconheço. Eu não sei tudo que eu tenho ali dentro, mas eu me permito esses momentos. E eu já percebi isso. E o que eu faço? Você sabe que você tem isso. Então, por exemplo, você tem que perceber características da sua personalidade que você pode explorar. Existem coisas da sua personalidade que você não explora ao máximo. Eu nem sabia que eu conseguiria escrever tanto. Eu nunca tinha me permitido, nunca tinha me posto nesse ambiente. E agora eu descobri que, nossa, até que eu escrevo, até que saem coisas legais, isso tudo estava dentro de mim, eu nem sabia. A gente não sabe tudo que a gente tem dentro, mas tudo que a gente tem, sabe? Você pode fazer descobertas incríveis a partir do momento que você se coloca nessa posição de desconforto e você vai conhecer coisas da sua personalidade que você nem imagina. A primeira escrita foi fácil? Não, não foi, foi desconfortável. E aí eu fui desenvolvendo mecanismos ao meu redor para esse meu mergulho, para potencializar isso que eu tenho, que eu descobri que tenho e que eu acho que você tem também, desde que você se permita passar pela fase do desconforto, começar a achar legal e descobrir que você é capaz. A hora que você descobre que você é capaz, vem o boom. E aí você deixa vir tudo à tona. É maravilhoso, sabe? A criação é uma coisa maravilhosa. E aí, o que você faz com isso? Explora ao máximo, usa a seu favor, potencializa tudo que você tem. Se você é uma pessoa que consegue, por exemplo, eu tenho poucos recursos ao meu redor para fazer um evento acontecer. Não importa, uma reunião acontecer, um momento acontecer e eu tenho poucos recursos ao meu redor. E eu consigo me virar muito bem com tudo que eu tenho aqui ao meu redor. Eu dou aquela, aqui no sofá fala enjambra, né? Dou aquela enjambrada, dou aquela... E fica um negócio muito legal. Você já sabe que você tem esse recurso, que você é bom nisso. Não tenha medo de assumir as coisas que você é bom. Não é uma prepotência, você tem que usar isso a seu favor. Putz, eu sou bom em me virar nos 30. Eu dou sempre um jeito na parada. Quer dizer que você quer viver assim, se virando nos 30? Não, mas quer dizer que você tem essa parada que é incrível e que você tem que potencializar isso, usa isso a seu favor. Então, se você está num ambiente de trabalho, tipo numa empresa, e vira e mexe alguém tem que se virar nos 30,
nos 30 e você já viu que você é muito bom nisso, se joga, se destaca, se permita a esse desafio. Puxa, é daqui que eu vou fazer essa parada acontecer. E potencializa essa parada que você tem. Entende? Se permite. E se der errado? Pô, galera, fiz com o que eu tinha, foi o melhor que eu podia fazer. Acabou-se. Você se permitiu, você foi, você já se destacou. Gente, criar é um mundo maravilhoso. Então eu tava falando da música. Se permita. E tem dia que eu não consigo ouvir música, tá, gente? Tem dias que eu preciso do absoluto silêncio. Que qualquer coisinha ao meu redor me desestabiliza. Então eu me permito ficar no silêncio, né? É se permitir, é entender como você tá, abraçar com carinho esse seu sentimento que você está vivendo naquele momento e usar ao meu favor. Eu preciso de silêncio hoje para ser produtiva. Então, é o silêncio que eu vou me dar para ser produtiva. Eu preciso de uma música que vai me animar porque eu estou muito tristinha e isso não está me deixando legal. Então, eu vou por algo que me estimule, né? Eu crio coisas externas para ajudar o meu interno a funcionar. Ó, o tempo todo a palavra criação vem à tona e é em tudo, é uma loucura, né? Outra coisa que eu gosto de fazer muito para me estimular e que eu percebi. Então, assim, essas ações que eu tomo no meu dia a dia, elas não foram de sempre. São coisas que eu fiz e percebi que me trouxe resultado. Me trouxe resultado, eu incorporei. Incorporei e agora eu quero potencializar, né? Então eu percebi que quando eu entro num ambiente novo, uma padaria, no cinema, num restaurante, num parque, não importa. Na casa de alguém, qualquer lugar. Eu percebi que se eu estou presente naquele ambiente, estar presente, observando o que está ao meu redor, eu consigo tirar várias ideias desse ambiente. Então eu pego uma decoração, uma imagem, uma coloração, uma cena que está acontecendo, uma música, uma frase, alguém falou alguma coisa. Quando você está presente no ambiente que você está, você começa a ser uma esponjinha e você começa a absorver muita coisa legal. Gente, eu não lembro se foi no Fábrica. Acho que foi no Fábrica que eu fiz não sei se foi no Fábrica, me desculpem se não foi. Eu fiz um exercício seguinte: entra num cinema. Agora, ali nesse cinema, você olha tudo que está ao seu redor. Então, o que a gente vê? Porque muitas vezes você pode ir ao cinema sozinho ou com a família e tá aqui, ó, amigos, aqui, ó, no celular, tchuc, 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 que a gente faz isso o tempo todo, e você vai na fila, compra ingresso, não olha na cara de ninguém, pegou, vai pra fila, vai, tá. Você não olhou o seu ambiente, você não olhou o seu redor, você não prestou atenção em nada que estava acontecendo. Você simplesmente sentou depois com a cara no filme ali e às vezes até se distrai no meio do filme. Quanta coisa você perdeu nesse caminho? E quantas estampas não poderiam sair desse... Aqui no caso eu acho que foi no Fábrica porque eu falei de estampas. Quantas estampas não poderiam ser criadas com tudo que estaria acontecendo ao meu redor? Então eu tenho o carrinho de pipoca ou a parte da pipoca, eu tenho a parte dos doces, eu tenho as cadeiras, eu tenho os amigos na fila conversando. Olha quantos flashes de imagem podem acontecer na sua mente, porque você se permitiu estar presente naquele ambiente. Tem as luzes, tem a decoração, tem neon, tem mil coisas acontecendo que você podia estar gravando em sua mente essas imagens para depois usar isso no seu trabalho, tá? Porque aí a questão é a seguinte: criatividade é quando você começa a conectar tudo que está ao seu redor para transformar elas em outras coisas. Você não tira do nada, não abre uma luz no céu e tipo, simplesmente putz, eu vi isso aqui outro dia em tal lugar. Olha que lindo. Olha essa coloração que eu vi em tal lugar. Nossa, eu vi uma imagem
E a mente é tão maravilhosa que a gente não grava exatamente o que nós vimos. A gente vai criar uma imagem que nos remete àquele momento, mas é com a sua percepção. Não vem aquilo. E aí entra um recurso muito legal que, se você quiser usar, e é algo que eu ainda não uso, mas eu quero potencializar, porque assim, eu sou ótima de gravar essas imagens, eu tenho bastante, eu treino isso há muito tempo, eu tenho essa facilidade de gravar esses flashes de imagem, mas eu quero potencializar isso, e eu vou potencializar como? Anotando mais, né? Anotando a minha ideia. Ah, cachorro de patins, não sei aonde, conversando com os amigos na fila do cinema. Isso não pode sair uma estampa incrível, uma church super legal, um rotativo? Anota essa parada muito maluca que você teve na sua mente, anota. Porque assim, nós vamos recebendo muita informação o tempo todo. Tem alguém muito maluco na rua aqui, gente, fazendo um barulhão. Anota sabe, tudo isso que vai acontecendo ao seu redor, todas essas ideias, porque muita coisa a gente perde. Por exemplo, eu tô viajando o tempo todo, eu tô criando, vendo, nossa, isso poderia acontecer isso poderia acontecer isso aqui, e eu poderia fazer isso com essa imagem, eu poderia criar uma estampa, uma decoração, um quadro. Minha cabeça ferve o tempo todo. Só que ao final do dia, pode acontecer algum problema, alguma coisa que me puxe, né, para o chão, para a realidade. E essas N ideias que eu tive, eu perco. Eu perco muita ideia, eu perco muita viagem, sabe? Muita coisa massa. Se eu tivesse anotado, mesmo que quando eu fosse novamente olhar isso, eu não, mesmo que não seja exatamente como eu visualizei da primeira vez, eu tenho uma linha de pensamento a seguir que vão me levar para caminhos incríveis. Então, se eu anotar essa história de cachorro de patins na fila do cinema, com os amigos conversando, mesmo que não seja a mesma imagem que eu reproduzi agora criando isso, eu vou conseguir criar uma estampa muito legal com essa ideia. Então isso vai ser incrível, poderia ser um quadro, poderia ser uma t-shirt, poderia ser uma decoração para o quarto da minha filha, poderia ser qualquer coisa, né? Só trazendo para o meu mundo, que é o que eu faço muito, né? Eu trago muito essas coisas mais lúdicas para a minha área de desenho, mas poderia ser qualquer coisa. Eu gosto também de me manter uma pessoa extremamente com o porquê à tona na minha vida. Então eu gosto de saber o porquê uma coisa é feita assim, gosto de saber como ela é feita, mesmo que aquilo não faça parte da minha vida. Por quê? Em algum momento essa âncora, esse gancho de conhecimento pode me ajudar a solucionar uma coisa nova lá na frente, a criar uma coisa nova lá na frente. Então, eu, por exemplo, adoro artesanato de vários jeitos, de vários tipos. Eu gosto de ver como as coisas são feitas. Eu gosto... Gente, não é carro na rua, é reforma no apartamento de cima. Então, qualquer coisa me desculpe. Então, eu gosto de ver como que as coisas são feitas. Eu gosto de saber o processo das coisas. Por quê? Porque em algum momento eu posso precisar, eu posso usar, eu já vi como isso aqui é feito, vamos fazer também? Então eu tenho um monte de ganchos, de âncoras de conhecimento em minha mente, de várias coisas ao redor para criar coisas novas, né? No meu caso, no meu trabalho, designer de estampas, mas quantas coisas eu não posso utilizar na minha vida vindo de outras áreas, de outros setores? Desde que eu me permita ser curiosa, a perguntar como é que é feito, né? Me interessar por outras coisas. Isso é um ócio criativo maravilhoso, agrega muito. Em algum momento na sua vida você vai falar, olha, não sei porque que eu sei isso aqui, mas eu sei. O que você acha de fazer assim, assado, trazer isso para o nosso universo? Né? Acompanhar áreas diferentes. E isso tudo somar na sua vida. Eu adoro ver coisas sendo feitas, sabe? Criar ideias, estratégias. Gosto de saber como que as pessoas pensaram, chegaram em determinadas estratégias. Em algum momento eu vou usar essa parada, tá?
Então tá, gente. E aí tem um assunto que geralmente para quem se denomina criativo é sempre um perrengue, que é a bendita rotina, tá? É, geralmente quem curte arte, isso é só um rótulo, tá, gente? Não tô falando que é todo mundo assim. Não curte pensar que a sua vida será igual todos os dias. Ah, eu vou acordar, vou fazer isso, e isso, e isso, e aí acabou a vida, todo dia a mesma coisa, e começa a criar uma visão totalmente negativa à rotina, tá? E aí que a gente tem que quebrar esse paradigma, que rotina não tem nada a ver com vida chata, não tem nada a ver com vida monótona. Vida chata, vida monótona, é porque, opa, peraí, tem alguma coisa errada no seu dia a dia, ou na área que você trabalha, ou como você encara as coisas que estão ao seu redor, que tornam a sua vida, então, chata, monótona, sem propósito, sem prazer, seja lá o que, o nome que você quer dar a isso, sem diversão, né? Não sei. Tem alguma coisinha errada aí nessa peça e não tem nada a ver com a rotina, porque a rotina ela te ajuda, ela lhe impulsiona a ter resultados, né? A rotina ela pode ser uma arma, sabe, um artifício, algo que você se ancora maravilhoso, inclusive para você potencializar toda a sua criatividade, porque se você tem uma rotina organizada, se você tem o passo a passo do que você tem que fazer no seu dia, você pode inclusive ter momentos na sua rotina, da sua semana, do seu mês, que lhe proporcionem espaços para você solucionar problemas da sua vida, desafios, né? Então, ó, nessa data, nesse dia, a minha tarde vai ser para pensar em como fazer esse meu processo diferente. Seja lá o que for o seu processo, né? Se for arte, alguma coisa sobre a sua arte, a maneira que você atende seus clientes, a maneira, algum estudo, não importa. Se você tem, então, a rotina a seu favor, você potencializa a sua criatividade, porque você vai colocar ali no seu dia aquele momento para pensar nesse assunto, aquele momento do ócio. Então, toda sexta-feira, a partir de tal hora, é um momento onde eu vou experimentar coisas novas, eu vou ver gente nova na internet, eu vou tentar usar uma ferramenta nova, é Photoshop, um outro programa, não sei. Com a rotina organizada e estruturada, você abre espaços no seu dia para experienciar outras coisas. E essas outras coisas, sair desse lugar que você já está mergulhado e acostumado, é o que vai começar a potencializar também a sua criatividade. Então, aonde você precisa desse estímulo? Aonde você precisa, que você sente que você tinha que ser mais criativo na sua vida? É no atendimento? É em alguma organização do seu dia, de algum processo que você está fazendo que não está tendo um resultado legal? Putz, eu preciso ser mais criativo no meu atendimento. O jeito que eu estou atendendo não está gerando o resultado que eu gostaria. Ah, tá legal, mas eu acho que pode ser melhor. Ah, eu preciso ser mais criativa em como eu passo meus combinados para os meus clientes, porque eu tô tendo muito problema aqui, não tá legal os meus combinados com o meu cliente, eu tô tendo vários desencontros aqui no meu dia, que isso eu tô usando um exemplo meu, tá? Eu estou tendo vários desencontros no meu dia a dia porque eu não estou sabendo amarrar alguns combinados com os meus clientes. Eu preciso ser mais criativa aqui, eu preciso solucionar isso aqui, fazer o combinado de uma maneira que não amarre o meu cliente, não amarre o meu trabalho, eu consiga trabalhar, mas eu também esteja mais segura. E ele também, de acordo com o meu trabalho. O que é isso? Isso é resolver um problema? Isso é um desafio. Isso é ser criativo no meu atendimento. Como é que isso pode ser visivelmente agradável, como isso pode ser confortável para o meu cliente e para mim.
Isso é ser criativo. Então, se você organizou sua rotina, você vai explorar ela ao máximo. E aí você vai criar as lacunas de criatividade no seu dia. E pode ser sim um momento de criatividade pura. Hoje eu vou, todo dia X, eu vou ter o meu momento para desenhar o que me vier na telha. Sem a pretensão disso me gerar recurso financeiro nenhum. Porque muitas vezes, quando a gente, no meu caso, né, você trabalha com a sua arte, você para de desenhar por prazer. E direto eu coloco na minha rotina, desenhar por prazer. Quando eu vejo, pá, tirei isso da minha rotina. Desenhar por prazer. Pá, tirei isso de novo da minha rotina. Mas isso é um exercício constante, que jogo de novo. Saiu, jogo de novo. E você vai nesse exercício de organizar a sua rotina. Sua rotina, ela é flexível. Você não é uma pessoa engessada. Só que se você não tiver constantemente ali trazendo momentos de organização, você nunca vai conseguir trabalhar ela de uma maneira orgânica, porque você não vai ter uma rotina, você não vai ter uma organização, você vai estar simplesmente vivendo no rolo, sabe? Embolado com aquela sensação de que está descabelado todo dia no fim do dia, que não sabe nem como chegou até ali, apagou fogo e incêndio o dia inteiro e a sensação de produtividade não aconteceu, muito menos de criatividade. Você pode ter sido até criativo em driblar os seus problemas do seu dia, mas você não foi efetivo mesmo, você não resolveu a raiz do seu problema, você só embolou mais um dia. Então, em vez de usar sua criatividade para ficar se virando nos 30, que tal usar a sua criatividade, essa mesma que faz você sobreviver a mais um dia, usa ela para resolver a parada de vez, se organizar, criar momentos criativos para você, momentos que lhe tragam prazer, que vão ser um respiro na sua vida e trazer bons resultados, resultados expressivos que façam a diferença. E tudo isso que eu tô falando não é de uma posição de quem faz tudo isso com maestria, tá? Não, 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 longe de mim, porque tudo isso que eu tô compartilhando são as ideias que eu venho pensando. São as coisas que eu penso que, putz, Candy, você tem que melhorar isso, cara. Olha o que você tá fazendo. Olha que bagunça que tá seu dia, bora se organizar. Seja criativa para resolver essa parada. E aí os desafios vão acontecendo e eu vou fazendo todos esses questionamentos que eu tô compartilhando com você e buscando essas soluções para organizar o meu dia, né? Então, nada que eu falo aqui são coisas que eu tenho 100% resolvidas. São coisas que eu estou melhorando e potencializando os meus processos e tendo os meus resultados, né? Então, eu tenho resultado com essas ações que eu venho tomando e por isso estou compartilhando. Eu tenho a lista, até deixei aqui, ó, a lista de coisas em que eu sonho fazer para potencializar a minha criatividade. Meditação, né? A gente escuta hoje em dia falar tanto nisso, nesse momento de acalmar a mente. Já li várias coisas, vários artigos que me convenceram, porque eu tenho que me convencer, né? Antes de fazer, que sim, foi bem plausível, me convenceu, mas eu ainda não encaixei, não fiz. E tenho, por exemplo, essa história que eu compartilhei com vocês de carregar um sketch, né? Um caderninho, um bloquinho, porque ou criar o hábito de no próprio bloco de notas do celular anotar essas ideias que eu vou tendo o tempo todo e que eu perco elas no decorrer do meu dia, também isso é algo que eu está aqui, ó, você tem que fazer isso acontecer. Eu tenho esse momento criativo livre, tá? Que eu quero ter na minha vida de desenhar o que me vier na cabeça, isso me faz muito feliz, me faz muito bem, e geralmente eu corto isso da minha rotina. Para quê? Para dar conta das outras coisas, porque minha rotina não está organizada, porque eu dei prazos apertados, porque eu não contei com uma margem de
algo que aconteça urgente, uma reunião, algo que vai me gerar uma coisa muito importante que pode, sabe, tipo, tudo no estreito, tudo no limite. Quanto mais no limite você trabalha, com menos organização você trabalha, mais você vai se colocar em ambientes de risco e a chance do erro é maior. Só que aqui não é aquele erro para experimentar, não é aquele erro para se permitir errar, é aquele erro porque você não teve atenção, porque você está trabalhando no limite e na desorganização. Então, é um erro que você podia ter previsto e calculado e você errou, e você sabia que você podia errar. É diferente esse erro. Existem dois tipos de erro, aquele erro porque você quer experimentar algo novo, que você quer testar uma rotina nova, que você quer testar uma arte nova, um programa novo, algo que você nunca viveu, então é algo novo que você está se permitindo, e existe o erro daquilo que você sabia que ia dar BO, você sabia que ia dar uma meleca ali a qualquer momento, e você está ali, ó, deixando esse erro acontecer a qualquer momento, consciente. Então, não é assim, vou me permitir errar, fecha o olho e vai. Né? Você tem que calcular onde eu vou errar. Posso errar aqui? Poxa, a minha organização da minha agenda é fundamental para que eu tenha os meus momentos de me permitir errar. Eu não posso errar numa organização, eu posso testar. Poxa, ainda não funcionou. Mas eu tô atenta a isso aqui não funcionou. Meu prazo está muito apertado. Eu estou agendando um compromisso muito em cima do outro. Né? Você foi testando, experienciando e tá vendo, mas está atento, está presente ao que não está dando certo. E aí você está movendo ações para organizar isso. Agora, tá vendo o BO acontecendo, a Merlin vai acontecer e você não está movendo nenhuma ação para isso, aí já é outro probleminha, né? Então, e aqui que eu coloco para a gente encerrar esse bate-papo, que é um gatilho, né? No comecinho ali eu falei sobre gatilhos. Hoje eu tenho gatilhos mentais que me ajudam a potencializar minha criatividade. O meu maior gatilho, que eu julgo que foi aquele que me levou daqui para cá, foi aprender a gostar do desafio. Aprender a gostar da sensação de estar fazendo algo que eu sequer sei como vou terminar. Essa sensação de começo, ela é muito desconfortável, porque você tá com aqueles probleminhas que eu falei lá no início, julgamento, medo de errar, se achando menor que o outro, incapaz, todas aquelas inseguranças, elas estão muito pesadas nas suas costas nesse momento do desafio. Mas quando você se livra disso, desse medo de errar, desse julgamento, de, sabe, se permitir falhar, se permitir falar que não deu conta, né? Porque tem muita gente que tem isso, eu não posso falar que eu não dei conta. E aí você se amarra na vida porque eu só faço o que eu dou conta. Aí você nem sabe o que além daquilo você era capaz, porque você não se permite, né? Fazer outras coisas. Então, a partir do momento que eu me livrei dessa... Coisas ainda podem aparecer, mas quando eu falo me livrar, sentimentos ainda vêm. É simplesmente sair rápido deles. Ok, vai acontecer. E me livro desses sentimentos. Os sentimentos vêm, o medo vem, e tá aqui o medo, ok, vou prestar atenção, agora tchau. Sair desse ciclo rápido. E aí, eu começo então a amar essa posição, esse desafio. E esse desconforto, ele ganha um novo nome. Ele não é mais desconforto. Ele me dá uma adrenalina. Ele me motiva. E então não tenho mais problema em viver isso, porque ele se tornou algo bom. Porque eu comecei a chegar à seguinte conclusão, como que eu cheguei nessa parada? Eu nunca fui de arregar, falar não vou fazer. Mas eu aceitava os desafios com muita dor. Então, com muito medo, com muita pressão, com muito sofrimento. De
dá dor no estômago, crise de enxaqueca. Essa é a cândice extrema. Aí, o que eu fiz? Eu sempre comecei a perceber minhas ações. Eu percebia que eu aceitava, porque eu não falava não, já era da minha personalidade, eu já abraçava a missão, mas sofria muito. E era muito desgastante, nada gostoso. E ao final do meu processo, eu realizava, eu via que eu conseguia cumprir aquele desafio, eu conseguia fazer. E eu comecei a perceber, a Magda me ajudou muito nessas conversas, a Magda Giacomelli, que eu sempre comento aqui. Então ela falava, Cândice, mas por que você sofre tanto? Você sempre faz no final. Então eu comecei a perceber que eu, de um jeito ou de outro, eu ia dar um jeito de resolver, de solucionar, de criar uma solução para aquele desafio. E eu comecei a perceber, putz, não é mesmo? No final eu sempre dou um jeito. Então por que eu sofro tanto quando eu aceito esse desafio? Por que eu me machuco tanto para fazer esse desafio acontecer? Se no fim o resultado poderia ter sido melhor se eu tivesse curtido o processo. Ok, se não foi tão bom assim, eu resolvi, ok. Só que se eu curto o processo, para de doer, para de ser algo que me impede. E eu começo a ter amor e começo a ter uma grande explosão, sabe? Que impulsiona para frente quando os desafios vêm. E aí você aceita, você se permite e você vai então criando milhões de possibilidades e você vai vendo que, putz, eu sou muito capaz de fazer isso daqui e você aprende muita coisa. E você vai errando e aprendendo e se transformando e usando tudo que você tem, tudo que você tem guardadinho aí dentro, usando ao máximo e aprendendo a potencializar, porque você aprende então a amar o desafio. E aí o desconforto não existe mais. É fácil? Não é fácil. Vai dar um problemão? Pode dar um monte de problemão, dor de cabeça, mas quando você curte esse processo, ele fica leve. Você sabe que é uma parte e você sabe que pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, a solução vai vir por você, por pessoas que você vai compartilhar e vão te ajudar, enfim, vai ser incrível. Então, espero que tenha feito sentido as coisas que eu falei, são coisas que eu aplico, são coisas que eu tento potencializar, coisas que eu estou buscando para melhorar, né? Ser sempre cada vez mais criativa, única e exclusivamente para tornar a vida mais divertida, mais leve, para ser mais legal, sabe? Porque as coisas vão acontecer de qualquer jeito, os desafios, os problemas, só que se você está aberto, se você está predisposto a enfrentar de uma maneira mais leve o que está vindo, você só ganha, você ganha 2 vezes, porque nunca vi ficar sofrendo e se martirizando e se travando e se amarrando dar resultado. O que dá resultado é quando você se permite. Então, assuma a sua postura criativa, se assuma como criativo e curta ao máximo o seu processo. E se quiser continuar conversando comigo sobre esse assunto, me manda mensagens, deixa aqui para mim que vai ser incrível, manda direct, se tiver já no YouTube, deixa aqui nos comentários, eu vou amar saber seus desafios, compartilha comigo ideias, soluções, hábitos que você tenha para então impulsionar ainda mais sua criatividade. Gente, espero que vocês tenham gostado e beijão, até a próxima segunda e a gente vai se falando no decorrer do dia, no decorrer da semana. Tchau, tchau, gente. Beijão. Tchau, tchau.